Oi pessoal, resolvi vir aqui falar com vocês hoje, porque hoje é um dia muito especial para mim. Para quem acompanha já há um tempo sabe que eu comemoro 2 aniversários, né? O primeiro é a minha data de nascimento e o meu segundo aniversário é o dia em que eu saí do hospital, depois de ter passado aqueles 18 dias no isolamento da UTI e a história toda que vocês sabem, né? Com os diagnósticos, dependente 24 horas por dia do oxigênio suplementar e tudo mais. E esse dia é hoje, dia 17 de dezembro, para mim é muito importante porque realmente tem um significado muito marcante na minha vida. E hoje completam 8 anos, então faz 8 anos em que eu recebi uma segunda oportunidade de viver, digamos assim, né? Eu sempre comemorei essa data, mas esse ano especialmente eu quero vir falar com vocês sobre, porque esse ano para mim foi um ano, assim, que eu não tenho nem palavras para explicar, foi um ano muito difícil na minha vida. E só que também eu vinha de um ano onde coisas boas tinham acontecido. O ano passado eu tinha conquistado, né, uma certa liberdade com o oxigênio. Então eu já conseguia sair sozinha, uma certa autonomia, né? Que é uma coisa que mesmo com a bolsa de oxigênio eu não tinha tanta autonomia assim, né? Até porque a gente sempre teve muito receio de que algo acontecesse. Então, pela questão da própria segurança, o meu marido sempre me acompanhou e tudo mais. E o ano passado eu comecei a ter mais autonomia e isso me fez lembrar, né? Assim, não me fez lembrar, mas me fez voltar a fazer uma coisa que eu gostava muito, que era ir a missas, né? Eu sou católica e eu tinha deixado de ir a missas por conta da vida, enfim, e só ia nas missas. Tem uma igreja bem perto aqui da minha casa, então é bem acessível pra mim, mas eu só ia quando a minha mãe vinha pra cá de férias, alguma coisa assim, quando tinha alguma missa especial, alguma coisa nesse sentido. E no final do ano passado eu comecei a ir às missas com mais frequência. Esse ano eu comecei a ir muito certinho, 2 vezes por semana no mínimo, assim, então, e comecei a fazer estudo diário também, comecei a aprofundar as minhas orações, comecei a me aproximar realmente de Deus. E porque desde aquele momento lá, há 8 anos, né, desde aquele momento eu sempre senti a presença de Deus muito forte em minha vida. E eu sabia que tudo tinha um propósito, eu sabia que não era à toa que tudo aquilo estava acontecendo comigo, uma mudança tão grande de vida, né? Da noite pro dia, eu mudei radicalmente a minha vida. E eu precisei parar e repensar muitas coisas e mudar muitas atitudes minhas. Então, tudo isso me trouxe um crescimento muito grande, uma evolução. Entender o que é paz, né? Valorizar pessoas importantes, momentos em família, tudo isso que muitas vezes na correria do dia a dia acaba passando e a gente vive meio que no automático, que era assim que eu vivia. E a vida, Deus me parou, né? Parou a minha vida para que eu tivesse uma oportunidade de recomeçar. E desde então eu sempre sentia, né, que eu tinha uma missão, que era passar para vocês tudo o que estava acontecendo comigo. E foi mostrar todo esse desenvolvimento, né? Até chegar depois de 5 anos na fisioterapia respiratória e dali em diante ir diminuindo a minha frequência de uso de oxigênio, a questão dos medicamentos também, né? Os meus médicos conseguiram diminuir dosagens, enfim, meu tratamento todo mudou e hoje eu sou outra pessoa completamente, né? Do dia em que eu saí da UTI. Claro, eu tenho minhas limitações, eu continuo em tratamento contínuo, tomo muitos remédios ainda, faço as consultas médicas, as sessões de fisioterapia, uso oxigênio de vez em quando, né? Quando eu preciso, caminhadas longas, algum esforço, alguma coisa assim. Eu realmente ainda preciso, mas sou outra pessoa, né? Não tenho mais nada do que de como eu estava quando eu saí do hospital. Então, mudou nesses últimos 3 anos muita coisa e o ano passado eu conquistei essa autonomia e comecei a aprofundar o meu relacionamento com Deus. Então, no começo desse ano eu já estava bem frequente, assim, nas missas e tudo mais, e no começo desse ano, logo em maio, né, em abril, final de abril, a gente já começou a passar por uma dificuldade, aí a minha família toda, passar pela dificuldade com a questão das enchentes no Rio Grande do Sul. Já havia compartilhado em outros anos com vocês que a minha família sempre morou em Eldorado do Sul, que é uma cidade em que dava enchente com frequência. Porém, o que aconteceu esse ano no Rio Grande do Sul, né, surpreendeu a todos, atingiu, né, muito mais, muitas outras pessoas, muitas outras cidades também, e foi realmente um caos, né? E por conta disso, o meu pai, que tinha 80 anos, eu contei pra vocês já, mas meu pai, que tinha 80 anos, em maio, acabou tendo complicações de saúde, né?
por conta do estresse causado pela enchente, por tudo mais, toda a situação do Rio Grande, ele teve complicações de saúde que foram fatais por conta da idade dele. Então ele faleceu dia 15 de maio. A minha mãe ficou com a minha irmã em outra cidade, uma cidade que não foi atingida pela enchente. Mas a minha mãe, no final do ano passado, em setembro, ela tinha recebido o diagnóstico de enfisema pulmonar e ela imediatamente parou de fumar, o que foi um grande orgulho, uma grande conquista para todos nós, né? Porque ela realmente queria ver os netos crescerem e tudo mais. Então, em setembro do ano passado, ela recebeu esse diagnóstico, mudou a vida e aí teve todas as complicações. Em maio, meu pai faleceu. E aí, em setembro deste ano, minha mãe também veio a falecer. Porque tudo que o cigarro causou na vida dela, né? Que foi a questão do enfisema pulmonar, causou também a insuficiência cardíaca. E essa insuficiência cardíaca estava muito grave, ela precisava fazer uma cirurgia no coração de ponte safena. Ela fez 3 pontes safenas, a cirurgia foi muito bem sucedida, porém o pulmão dela, que já era comprometido, não reagiu, né? Não respondeu e ela, infelizmente, também faleceu em setembro desse ano. Então, pra mim, esse ano foi realmente um caos. Mas eu tô gravando esse vídeo pra contar pra vocês uma situação em que eu senti realmente o cuidado de Deus e o preparo de Deus, né? Como eu disse, minha mãe estava no hospital e aí a gente tinha esperança, né? A única chance dela seria fazer a cirurgia, realmente. Só haveria uma parada cardíaca. E ela fez a cirurgia com muita esperança também. E aí, chegou um ponto em que o pulmão não respondia mais, eles tentaram fazer o desmame e tudo, né? Desentubaram, enfim, tudo o que poderia ser feito. E o pulmão não respondeu mais e teve um dia que, antes de dormir, a gente sempre teve isso de ter árvore de Natal. O Natal sempre foi uma época muito festiva, muito comemorada na minha família, né? O nascimento de Jesus sempre foi muito importante pra gente. E aí, eu tenho já uns 10 anos, né? Eu tinha uma árvore que não era tão grande assim, né? Um pinheirinho de Natal médio, digamos assim. E eu já tava querendo trocar um tempo, mas enfim, algumas, né? Enfim, não troquei antes. E teve um dia em que, antes de dormir, eu conversei com Deus nas minhas orações, como eu sempre faço antes de dormir, entrego minha vida nas mãos de Deus, né? Mas naquele dia eu tive um pensamento, assim, de que se a minha mãe saísse daquela UTI, né? Daquele hospital antes do Natal, eu iria comprar uma árvore grande, uma árvore bem grande de Natal, né? Seria a minha forma de agradecer, né? Se a minha mãe pudesse passar o Natal com a gente. Eu cheguei a ver na internet pra comprar árvores e tudo, sabe? Cheguei a colocar em carrinhos de compras. E fiquei esperando por isso. Falei pra Deus, Deus, se minha mãe sair, eu vou trocar minha árvore de Natal, né? E o Natal vai ter, a partir daí, um significado muito mais importante. Sempre teve, né? Esse significado muito importante, mas seria a minha maneira de honrar, né? A resposta de Deus, as minhas orações. Porém, né? Sempre que nós rezamos o Pai Nosso, a gente diz, né? Seja feita a tua vontade, certo? Então a gente tem que aceitar também quando não é a nossa vontade que é feita. E, enfim, fiquei até a madrugada daquele dia procurando árvore de Natal e tudo mais, fazendo planos. E quando eu acordei de manhã, eu acordei já com um áudio de uma amiga minha, uma pessoa que é muito, muito importante pra mim, muito especial na minha vida. Um áudio dela dizendo que sonhou comigo, que, enfim, que tinha tido um terremoto numa região e tudo mais. E eu e o Júnior, meu marido, a gente não estava em casa. E aí ela e o marido dela foram conferir como estava a nossa casa, estava tudo bem, né? Eles tinham a chave, tudo, no sonho, né? E daí eles foram conferir, estava tudo bem. E quando ela abriu a porta da nossa casa, estava tudo devidamente no seu lugar. A única coisa que estava caído, digamos assim, era uma árvore de Natal bem grande. Uma árvore de Natal bem grande estava caída no meio da sala. E ela me contou sobre esse sonho, né? Na manhã seguinte, que eu tinha feito meus planos, enfim. E pra mim, na mesma hora, isso foi uma resposta de Deus. Eu imaginei o que pudesse acontecer e eu senti que Deus estava me preparando, enviando pessoas que pudessem, né, me confortar, enfim. Algumas horas depois de ter ouvido esse áudio dela,
A minha irmã me ligou. Falando que os médicos haviam pedido para que os filhos pudessem ir ao hospital, porque eles precisavam conversar com a gente a respeito da situação da nossa mãe, que não tinha mais o que ser feito, que agora era só do organismo dela realmente, que não tinha mais resposta do pulmão, que ela ficaria na ventilação mecânica aí durante, né, enquanto o organismo dela resistisse. E nesse momento eu soube tudo o que estava acontecendo. E foi o que me deu força, eu acho. No mesmo dia nós viajamos para o Rio Grande, eu e meu marido. Ele foi para me acompanhar, mesmo estando no trabalho. Ele chegou lá no outro dia de manhã, né? Nós chegamos de ônibus no outro dia de manhã. E ele voltou no mesmo dia à noite, porque ele tinha que continuar trabalhando. E eu fiquei com meus irmãos. E depois de, acho que uns 5, 6 dias, minha mãe realmente veio falecer. Mas, gente, o que eu quero passar com esse vídeo... eu quero mostrar pra vocês o quanto é importante a gente entender os sinais de Deus, a gente respeitar a vontade de Deus e a gente entender que nem sempre as coisas são do jeito que a gente gostaria, mas que se você olhar pra trás sempre tem uma preparação, né? Deus tá sempre cuidando. Então, assim, o fato de eu poder ter ido de ônibus, sabe? Coisa que eu não podia um tempo atrás, não tinha autorização médica. Meu irmão faleceu, né? E eu não pude ir, porque eu não tinha autorização médica pra andar de ônibus e de avião. É uma burocracia grande, né? Mas importante, né? Um cuidado, digamos assim, que demora aí uns 15 dias a liberação. E enfim. Então eu queria dizer que hoje, 8 anos, né, depois de ter recebido essa segunda chance, eu sou muito grata a Deus e eu percebo cada mínima coisa que Ele fez na minha vida para que hoje eu pudesse estar exatamente onde eu estou, para que eu pudesse estar aqui falando para vocês, né, sobre esse vídeo, contando esse meu relato. Que apesar de ser um relato muito triste, né, é uma maneira de contar que Deus sempre cuida da gente, Deus estava cuidando de mim. E quando eu cheguei no Rio Grande com meus irmãos, eles estavam realmente muito abalados, né, e eu me senti naquele momento a mais forte de nós três, emocionalmente falando. E eu acho que foi justamente porque Deus já havia me preparado, né, já havia me dito, já tinha me dado a resposta, né, para minha oração. Então eu já mais ou menos sabia o que ia acontecer. Enfim, ninguém explica Deus, né? Então tudo é uma questão de confiança. Realmente a gente tem que confiar, entregar nossa vida a Deus. E apesar de tudo que a gente passa, Ele tá sempre com a gente, né? Então hoje aqui eu quero dizer pra vocês isso, né? Que percebam o quanto Deus é presente nas nossas vidas, nos mínimos detalhes, né? E o quanto é importante ter essa proximidade, sabe? Eu não sou melhor do que ninguém, não sou uma devota perfeita, até porque todos nós somos pecadores, né? Então eu sei muito bem do meu lugar e não tô aqui pra, né, pregar nada, assim. Mas eu queria dizer que essa proximidade com Deus, a minha relação, né, de confiança, de amor mesmo, é o que me faz forte e é o que tem me conduzido aí durante esses 8 anos. Eu já passei por muitas dificuldades, vocês já acompanharam aqui as dificuldades que foram com o meu plano de saúde, que também, assim, foi uma coisa boa que aconteceu esse ano, consegui resolver uma situação que só Deus explica também. Mas eu acho que é exatamente isso, é a gente perceber o cuidado de Deus em nossas vidas e não deixar de acreditar nunca, sabe? Acreditar, entender e seguir firme, confiando em Deus sempre. É isso, gente. Eu precisava abrir meu coração e contar tudo isso pra vocês. Eu tenho estado meio afastada, porque é muito difícil pra mim, esse ano foi difícil. Então, assim, não tem um dia em que eu não pense, que eu não sofra, né? Apesar de confiar em Deus, mas é como eu sempre digo, foi um ano muito difícil, mas Deus estava comigo em cada um dos momentos difíceis que eu passei. Isso, com certeza, foi o que me deu força e foi o que fez com que eu enfrentasse tudo isso de cabeça erguida e com o apoio de todas as pessoas, claro, né? Sempre contando com pessoas maravilhosas que Deus coloca na minha vida, que Deus preparou para que estivessem comigo nesse momento. E é isso. Um beijo para todo mundo.